paz e bem, abrindo uma nova linha aqui no nosso conteúdo. É o novo galho, nossa árvore que vai crescendo. A dialética do cinema, do teatro e da vida. Danielle Willett e Jean-Marie Straub. Em A Morte de Empedocles, 1986, Der Tod des Empedocles, Danielle e Jean apresentam por meio dos versos de Hodel o que constitui para eles uma forma de utopia comunista. Em uma cena em que enquadra a Etna mostrando uma paisagem desprovida de presença humana, Empedocles expressa a atitude de adotar para quem ousar acolher um incomum. Você deve audaciosamente esquecer o que adquiriu, o que as bocas de seus antepassados lhe disseram, ensinaram suas leis e costumes, os nomes dos deuses antigos, e em vez disso direcionar seu olhar para a natureza divina. Só então começará o compartilhamento de riqueza, ações, glória e a terra, e só então se abrirá uma nova vida, na qual cada um de nós será como todos os outros. Esse trecho indica incidentalmente que o projeto cinematográfico, que consistia em inventar um dispositivo permitindo ao espectador aprender a ver e ouvir, implica um processo de desaprendizado, uma renúncia e um certo número de ensinamentos. Acolher o incomum exige passar por processos de desabituação, desaclimação, ativados graças aos desajustes temporais de Sartre e Willett percebem ao fazer seus filmes. Entre o tempo diegético e o tempo de produção, entre o contexto socio-histórico em que o texto foi escrito e aquele em que é recitado, surgem lacunas cujos vestígios são preservados nas imagens e sons do filme. Esses desajustes abrem o filme para uma nova desconstrução do significado histórico e o aprimoramento dos sentidos, visão e audição. Desajustes. Após terem explorado espaços mais ou menos povoados, mais ou menos saturados pelos ruídos dos franceses, e egípcios em todo Elat, 1980, ou das ruas de Hamburgo e Bremen durante as filmagens de Klassenverein, Relações de Classe, 1984. Sutrar e Willett decidiram em 1986 filmar a morte de Empedocles na Sicília, em uma reserva natural aos pés do Monte Etna. Na quarta sequência deste filme, que vai do plano 47 ao 63, na análise publicada do filme, Empedocles e Pausania
apenas conversam em Critias e Monacres e 3 agrigentinos que vieram expulsá-los da cidade. Os atores imóveis ocupam pontos precisos no espaço. Uma cena teatral é construída nesses espaços onde o texto de Oden é recitado. O trabalho de Straub e Willett é tornar essa locação geográfica sensível ao cinema. Eles recolhem um único ponto de vista com base no qual as cenas que compõem essa sequência são filmadas. Os atores são divididos em 2 grupos distintos e a câmera está posicionada entre eles. No entanto, o ponto em que ela está situada não é absolutamente neutro, imparcial ou objetivo. A construção do plano nunca nos leva realmente a acreditar nisso. A câmera não está situada a uma distância igual dos 2 grupos. O enquadramento rigoroso e a construção disciplinada dos planos na sequência, com planos feitos de um único ponto de vista, são uma extensão da interpretação de Daniel e Jean fizeram do plano do cinema. Em Stellung, em alemão, cada imagem é fruto de uma imaginação, e cada imagem é um enquadramento. E cada enquadramento é o que os alemães chamam de Einstellung, ou seja, você deve saber como se situar em relação ao que mostra a que distância e a que distância de recusa e fraternidade. Vamos esclarecer, primeiramente, que o termo imaginação, na boca dos 2 cineastas, possui um significado muito particular. Na visão deles, não há imaginação possível, nem mesmo sonhos. Sem experiências, mesmo que a imaginação seja sempre a conversão de uma experiência em uma imagem. Eles se posicionam em relação à experiência que registram como imagens através da narrativa narrada. No caso desta sequência, a exclusão de 2 membros de uma comunidade. A distância dos personagens filmados testemunha o grau de recusa e fraternidade que os cineastas demonstram para com eles. No documentário O Ich Lachen de Manfred Blank, Straub e Willett explicam que seu interesse por um filme depende da correspondência entre o tema e suas próprias experiências. Assim, há uma analogia entre o exílio de Straub na Alemanha e o de Karl Husserl em relações de classe, e uma familiaridade entre a situação dos personagens em Otto e a de Straub. Willett, filhos da pequena burguesia em sua família, escola e sociedade. Os cineastas não buscam transmitir essas correspondências e analogias forçando os espectadores a se identificarem com um personagem específico, mas propondo um olhar fraternal ao espectador. Esse olhar fraternal, aqui atribuído tanto a Empédocles quanto ao jovem Pausanias, é construído graças a uma discrepância de ponto de vista.
Da mesma posição da câmera, os dois grupos são observados seguindo duas perspectivas diferentes. Uma perspectiva subjetiva, quando Critias, Hermonacris e os três agrimentinos são filmados, e uma percepção objetiva, quando Empédocles e Pausanias são filmados. Perspectivas subjetivas. Porque a hostilidade presente no olhar dos cineastas em relação aos personagens é compartilhada com Empédocles. Perspectiva objetiva. Porque o ponto de vista com base no qual esses caracteres são observados não é o de Empédocles. Essas duas perspectivas distintas têm o efeito de explicar uma solidariedade dos cineastas com Empédocles e Pausanias, amplificada pela hostilidade manifesta do grupo que se opõe a elas. Ao mesmo tempo, essas duas perspectivas afirmam que Straub e Ulrich não defendem o ponto de vista de Empédocles, nem torna sua subjetividade o espectador está do lado do personagem, mas não em sua cabeça, diz Straub no filme de Blanc. O ângulo de onde a cena é filmada resulta assim nas relações dialéticas entre os personagens do poema de Holden, teatro, entre os cineastas e os personagens que mostra o cinema, e entre esses últimos, o local em que estão localizados e fenômenos naturais, o movimento do sol, das nuvens, do vento, etc. Essa é a conjunção desses diversos elementos, esse tecido dialético de elementos heteróclitos, o que influencia os cineastas na escolha dos ângulos de câmera. O fato de escolher apenas um único ângulo para filmar toda a cena não é nem inofensivo nem provocativo. Elas correspondem a uma orientação fílmica precisa, que consiste em instaurar uma relação materialista entre o espectador e o filme. Uma relação materialista, já que esse procedimento de colocar os atores citando o texto de Holden leva em conta o caráter concreto de um espaço, preciso ao mesmo tempo em que ele apresenta, para quem assiste ao filme como uma obra de edição e montagem, a própria construção do filme. O trabalho de dispor os autores no espaço e estabelecer a quebra das cenas, realizado antes das filmagens, é perceptível no filme finalizado. Saber como se posiciona no espaço filmado significa aceitar se submeter aos imperativos que ela utiliza, em vez de manobrar ou, pior, modificar ou dobrar o espaço para o qual é compatível da maneira que os diretores desejam filmar. Esse desejo depende da maneira como os cineastas buscam restituir o lugar ao espectador, assim como a restituição desse lugar depende da forma como Straub e Ulrich domaram esse espaço. Deleuze qualificou as paisagens nos filmes de Straub e Ulrich como estratigráficas e vazias e lacunárias, onde os movimentos de câmera, quando existem notariamente panoradas, traçam a curva abstrata do que aconteceu, e onde a Terra representa o que está enterrado nela. Esse sotaque
colocado no conhecimento prévio aparentemente necessário para desfrutar de uma experiência cinematográfica mais completa do cinema foi compartilhado, até certo ponto, por Sergei Daney. Contra críticos que viam Strauss-Kahn como engajados em uma abordagem terrorista, Daney concluiu que se tratava de um caso de piedade necrofílica, dirigida pelos Strauss contra o espectador, convocada a saber ou ficar em silêncio em nome do respeito devido aos mortos e, acima de tudo, a esses mortos. Por muito tempo, o cinema de Strauss-Kahn foi apenas comentado, analisado e interpretado em função das informações não comunicadas durante o filme. Tão bem que a reputação de uma obra exigente se relaciona tanto à desconhecida do método quanto ao conhecimento que o espectador deveria possuir para entender seus filmes. Assim, a cena inicial de Otto, 1969, em que uma tomada panorâmica e depois uma tomada óptica isolam uma abertura em uma caverna, há muito tempo teve sua existência justificada pelo fato de que poderia ter sido o local onde os combatentes da resistência italiana esconderam suas armas. Certamente, Strauss-Kahn, ao comunicar essas informações, contribuíram em certa medida ao carregar seus filmes com uma massa de conhecimento supostamente necessário para assistir às suas obras. No entanto, poderíamos inventar outros significados para essa cena ao nos interessar pelo que ela mostra, independentemente da intimidade e do significado histórico do local. Poderia muito bem simbolizar o gesto do cineasta que enterra o olhar sobre a terra para conhecer a geologia do local, ou em uma perspectiva mais fantasmagórica, para desenterrar os fantasmas da Roma antiga. Os personagens da peça de Corneille vestidos com togas romanas, que então retornarão para as sombras, as ruínas da capital imperial. Outras declarações dos cineastas nos fazem pensar, pelo contrário, que o ênfase deve ser colocado no mais presente puro condensado, mostrando em seus filmes na importância de sentir antes de saber, ou mais precisamente, na necessidade absoluta de sentir pelo conhecimento. Mais do que uma piedade necrofílica, autoritária, obrigando os espectadores a ficarem em silêncio se não souberem, a intenção de Strauss-Kahn é proporcionar um gostinho da vida, por meio da estimulação dos sentidos e da apresentação da morte em ação. É um gesto profano, onde o respeito paralisante pelos mortos é menos importante do que o que é e permanece no presente. Os filmes de Strauss-Kahn não representam a construção de um dispositivo que reúne os mortos, mas são concebidos como a instauração de um espaço-tempo
tranquilo, onde o espectador pode refletir tanto sobre os tempos antigos descritos nos textos, quanto sobre o que atualmente vê e ouve nos filmes. A primeira sequência, que abre a morte de Empedocles, apresenta o diálogo entre Panthea e Délia sobre o comportamento estranho de Empedocles, que, sem necessidade, anda por aí em seu próprio mundo. Com uma calma divina, ele caminha furtivamente entre suas flores. As 15 cenas que compõem essa sequência alternam entre closes de Délia e Panthea, planos amplos que as unem e planos de árvores vistas do caminho onde os dois personagens estão situados. O tempo necessário para mostrar essas cenas deixa ao espectador a possibilidade de reunir uma certa quantidade de informação, seja útil ou não para a narração. Entre essas informações, que podemos considerar perfeitamente úteis do ponto de vista diegético, a posição do corpo, do sol, a orientação das sombras, o formato das vértices, etc. Coletar essas informações, no entanto, nos permite entender a estranheza que pode resultar de uma observação desatenta a esse tipo de elemento. De fato, a comparação que o espectador faz entre os diferentes closes de Panthea e Délia nos permite perceber que há variações dissimuladas entre esses planos, que mudanças que não deveriam ter ocorrido na ordem diegética foram registradas e mantidas. Mas, notavelmente, a posição do Sol varia de um plano para outro. Em um plano, o Sol está atrás de Panthea, em outro, está em sua frente. Essas desajustagens do tempo diegético e da produção são alcançadas menos por meio do que geralmente são chamadas de cortes bruscos, do que por uma fidelidade a outro conceito de edição, que é o corte, a forma de conceber a edição está ligada à questão do mestre, no espaço para apresentar uma cena com base em um único ponto de vista, mas nega totalmente a ideia do mestre quando se trata da iluminação. A transição entre as cenas deve parecer menos como uma tomada reversa ou qualquer tipo de reenquadramento no espaço diegético e mais como uma censura, uma interrupção do desenrolar diegético pela revelação visual da lacuna temporal que separa a gravação das duas cenas. Tais golpes irracionais, resultado da recusa dos cineastas em trabalhar na luz, já que ela é luz que funciona, e sua aceitação das variações nas condições meteorológicas durante a filmagem. Esses cortes têm a tarefa de desvincular as imagens do contínuo narrativo,
Elas têm a função de abrir um intrínseco entre duas imagens que convida o espectador não apenas a sentir que o que é apresentado ali é realmente um presente puro condensado, um presente único que não será reproduzido, mas também a apresentação, mas também a apresentar uma ligação de planos não ligados, uma montagem de cenas apresentadas como obra de edição, uma justa posição de cenas apresentadas como sucessão. O cinema não é simultaneidade, mas sucessão. O cinema não é simultaneidade, mas sucessão. Diz Straub. Esses intrínsecos podem ser vistos como lacunas no filme, jogos, movimentos no espaço-tempo, aberturas que o espectador pode invertir para estabelecer os vínculos, as conexões, as relações e aprender a decifrar, a fazer conexões, a interpretar a realidade, ou melhor, realidades. Como escreveu Daniel Hull em uma carta endereçada ao distribuidor End Angel. Essa prática se aproxima das teorias da montagem de Alexander Kluge e se distingue da edição invisível, cujo objetivo é a dissimulação da mudança do ponto de vista e da perspectiva para forçar a atenção do espectador, devido à fraca profundidade de campo e ao curto tempo dedicado à exibição dos planos, sobre os elementos determinantes para a narração, e sobre a montagem de atrações de Eisen, que buscava, com base no confronto de diferentes cenas tematicamente ligadas, a apoiar visualmente a significação trazida pelo filme. As teorias de montagem de Kluge baseiam-se na ativação das faculdades imaginativas, fantasia, dos espectadores durante o filme, enquanto o cinema de Hollywood e o pós-guerra da Alemanha Ocidental, Papasquino, resultam mais em sua desativação. O trabalho do cineasta consiste em inventar um dispositivo cinematográfico que convida os espectadores a se tornarem coprodutores do filme, coprodutores de sua significação com base em sua imaginação e suas experiências singulares. Em contraste com a doxa dominante, segundo a qual tais desvios da experiência usual dos espectadores os forçam a fazer um esforço a começar a trabalhar. Kluge defende a ideia de que tal dispositivo pode oferecer um momento de relaxamento. Ao contrário do cinema dominante, onde o suspense e a busca pelo clímax obrigam o espectador a estar constantemente alerta para não perder o menor índice que o filme faz. Veja-nos. Os sentidos não estão ligados às intenções e atenção policiais que são exigidas para a experiência de assistir, como ela foi configurada desde o início da linguagem cinematográfica. No entanto, a aproximação entre as teorias de Kluge e a prática de Straub-Hull termina aí. A corte implica, segundo o cineasta alemão, uma inserção dentro da ficção de diferentes elementos supostamente documentais,
pinturas infantis, ilustrações de contos de fadas, imagens de arquivos e etc. Ou em um documentário de elementos ficcionais. Nos filmes de Straub Huillet, por outro lado, as variações de luz entre os planos tornam o corte palpável como um corte. É o ritmo lento e a paralisação do contínuo diegético que oferecem exatamente esse tempo de relaxamento no qual a visão e a audição podem focar em elementos que são, a priori, menos importantes do ponto de vista narrativo. No entanto, Morte em Ação não apareceu apenas na sucessão dessas cenas que constituem a narração. Em Sicília, 1999, os cineastas não hesitam em mostrar dois planos panorâmicos idênticos filmados em momentos diferentes do dia. Um ao nascer do sol e o outro às 16 horas. A pedagogia de Straub Huillet não depende apenas do tempo estendido das cenas, mas também de sua repetição, seja imediata ou não. As múltiplas variações entre as imagens são assim oferecidas à articulação do olhar. Poderíamos afirmar que a estranheza sentida diante dessas variações incita o espectador a circular dentro da imagem, a semcerrar os olhos para algo diferente do curso dos eventos que são o que são. Para usar a expressão de Fernand Deligne, o espectador relaxa porque pode apertar os olhos para algo que não seja os elementos importantes da narração. O afrouxamento resulta da atenção dada a outros elementos presentes nas cenas, da riqueza de ruídos presentes na trilha sonora, da diversidade de cores permitidas pelas variações de luz e até mesmo das aparições casuais de vários animais. As borboletas em que Loro encontre esses encontros deles em 2016, ou um lagarto em Antígona, 1991, e a morte de Empédocles. Cloroforme. A dicção singular dos textos nos vários filmes de Straub e Huillet absolutamente não resulta um sistema imposto aos atores. É um método, uma obra realizada com o ator de modo que esse último se apropria ou doma, como diriam os cineastas, do texto e descobre sua própria maneira de recitá-lo ao fazer uma abstração da pontuação. Assim, o texto é desconstruído pelos atores, que o reestruturam com base em sua própria respiração e no significado do texto. A dinamitação da pontuação. A falta de respeito pelos pontos e vírgulas do texto de Vitorino. A rigorosa articulação das sílabas recriam uma estrutura, uma partição, e assim destacam a não espontaneidade dos discursos pronunciados. Esses ritmos únicos para cada um dos recitantes são a materialização, a memória de fenômenos que surgiram durante várias leituras preliminares, que provocaram espanto e contradição,
e que os atores tiveram que integrar na composição de seus papéis. O objetivo do trabalho de Straub Huillet com atores é fazer com que estes últimos domesticem um texto, encarnar um texto em seus corpos para permitir que os atores o tornem algo próprio. A fase lenta do ensaio, aprendizado e domando o texto é uma etapa importante na construção do filme. O texto deve ser lido pelos atores amadores para quem as obras de Hélio Victorino ou César Pavese podem ser totalmente desconhecidas, e compreender a maneira como devem ser lidas e recitadas. O objetivo é circunscrever com a maior precisão possível a capacidade de cada pessoa de pronunciar um texto durante determinado período e como uma certa respiração, de modo a determinar, dependendo do significado do texto, os locais exatos onde o ator deve inserir pausas para recuperar o fôlego. Essa memorização é operada dinamitando o ponto final e redistribuindo as pausas dependendo dos padrões respiratórios específicos de cada recitante. É por meio de uma remontagem dos blocos de textos, em função do conteúdo e das capacidades respiratórias, que uma participação será escrita. Devemos conectar isso à imobilidade dos recitadores, que quebra as convicções dominantes da atuação. Os raros gestos feitos pelos personagens são tais que o espectador não pode duvidar, nem por um segundo, de que esses gestos foram minuciosamente calculados antecipadamente. Elas são cadenciadas, espaçadas, como um datilógrafo que espaça as palavras. Apesar de tudo isso, essa aparente contenção dos corpos e as pronúncias rítmicas do texto não são hermeticamente isoladas às emoções que, segundo Brecht, precisam ser manifestadas e emancipadas no argumento dos personagens e no movimento dos grupos. A beleza necessária resulta essencialmente na elegância com que o material gestual é apresentado e submetido ao olhar do público. Brecht afirma que uma certa elegância, um vigor particular e uma graça singular do gesto produzem o efeito do distanciamento. Todos os personagens têm essa elegância, seja um olhar fraternal ou hostil. Assim, há respeito por uma certa unidade entre os seres humanos em sua capacidade de oferecer gestos elegantes, e uma espécie de divisão quanto às suas orientações e posições políticas. Em cada filme, o cineasta deve nos fazer sentir que o homem é uma coisa magnífica e que, ao mesmo tempo, ele é uma maldição para o planeta. E que, se ele continuar tratando o planeta do jeito que faz, não vai sobrar nada dele. De certa forma, é isso que o personagem Ventura diz em Operário, contadino, Operários Camponeses 2000. Ao ler em seu caderno o texto que narra a autonomia vivida
por essa comunidade de trabalhadores e camponeses italianos. Devemos pensar em como somos colocados juntos. Esse encontro com as pessoas pode se tornar algo bom ou o pior. Cada um era alguém que podia, em combinação com os outros, se tornam bom ou mal. Cada um estava pronto para as duas combinações. Ao contrário das dramaturgias dos destinos individuais que podem por si só dobrar o curso dos eventos, cuja única saída parece estar sempre já escrita, Strauss-Kahn escolhem representar sua história de tal forma que, nas próprias cenas que oferecem, surge a ideia de que não apenas as saídas são incertas, indecidíveis, mas que elas são correlativamente executáveis. Na ordem dramatúrgica dominante, essa proposição não deixa de produzir uma certa sensação de estranheza para o espectador, que, no contexto de trabalhadores camponeses, por exemplo, só pode confiar no controle, por um único personagem, de seu próprio destino. No entanto, essa estranheza só pode, na conjunção estética do realismo capitalista e globalista, tornar-se inquietante. Sigmund Freud define o estranho, como aquela classe de assustador que remete ao que se sabe do antigo e há muito tempo é familiar, e que só se afastou dele pelo processo de repressão. Freud observa que muitas pessoas acham qualquer coisa relacionada à morte estranhamente perturbadora, sejam corpos mortos ou o retorno dos mortos como revenants e fantasmas. O que podemos dizer, então, sobre o aspecto fantasmagórico que os atores dão aos personagens que representam? Quanto mais se percebe que esses tipos, apesar de sua energia e vitalidade, representam modelos políticos ou até, para falar como um médico, fantasmas ou modelos anatômicos. Walter Benjamin, Brecht e o Zaire Brecht. Os personagens nos filmes de Strauss, de fato, têm uma dimensão espectral. Muito pouco movimento, uma dicção textual que revela o trabalho de repetição, contenção gestual, uma imobilidade fascinante. Tais são os sinais dessa estranha elegância fantasmagórica. A repetição da história dos textos históricos sobre os próprios sítios através da exposição do discurso dos mortos. A imobilidade dos corpos e o ritmo das citações textuais reforçam essa ideia de que o ator fala no passado, enquanto seus personagens falam no presente. Essas formas de dicção textual nos permitem ouvir o que já foi pronunciado, o que os personagens dizem no presente. Os atores recitam no passado, tornando palpáveis os traços sonoros do ensaio dos textos. Em relação a os humilhados, Daniel Ruyter disse que a história da natureza não é inteiramente a história do homem. Apesar de todo o vandalismo, tudo acontece em paralelo.
Em seus dispositivos cinematográficos, os cineastas tornam essa discordância palpável, que aparece de forma mais ou menos intensa, dependendo do filme. Assim, as ruínas de Othon, Antígona ou a morte de Empédocles, nas quais o espectador testemunha o retorno da natureza entre as construções humanas. Passamos para a inscrição de seres humanos em um espaço que lhes é estranho. Talvez até estranhamente perturbador ou estranho. As ruínas apresentadas por esses 3 filmes eram índices de regressão e declínio, enquanto em Trabalhadores Camponeses e Os Humilhados, a natureza não transformada, ou a natureza que absorveu totalmente as ruínas, é a promessa de uma possível ressurreição. A apresentação cinematográfica da morte em ação deve fazer sentir o curso das histórias paralelas, ou melhor, o entrelaçamento de histórias que, de tempos em tempos, vão contra a corrente uma das outras. Deve ser sentido por meio de sua organização que não há um único significado assimilado em um progresso constante. O espectador, expondo a tal transgressão das regras elementares de apresentar o tempo de forma cinematográfica, testemunha a profanação do significado. Isso é uma derrota da ideia de antes e depois. Noções que eram vagas e vazias para os anciãos da antiguidade e que, para o cristianismo, só tinha significado em termos do fim dos tempos. O material cinematográfico dos filmes de Strauss perturba nossa relação com o cinema. Com o que faz o cinema? As imagens projetadas e os sons transmitidos. Essa perturbação cinematográfica tem repercussões extracinematográficas. A experiência única do tempo a qual os filmes convidam os espetáculos, o tédio que pode causar, a ausência de fala por longos períodos ou as flagrantes descontinuidades temporais na edição dos planos. Envolve o espectador de uma redescoberta radical do tempo, sua não linearidade, suas flutuações na relação que cada indivíduo tem com o tempo. Essa experimentação radical não está isenta de consequências para a maneira como cada um de nós adota, a fim de ver o mundo e analisar o significado que é difundido pelas representações culturais dominantes. Os filmes de Strauss propõem experiências singulares de encontros com diferentes realidades. A coexistência dentro de um único filme de diferentes realidades, histórias paralelas cujas interações são sempre ambíguas, rompe com os hábitos do espectador na sociedade ocidental. Para afastar as coisas do hábito desclorofórmio. Como Robert, coisa e hábito. O hábito é aquilo que é constante, coisa é coisa. Para afastar essas coisas, né, que deve ser meu hábito, tem que descloroformizar. Como Robert Bresson escreveu,
Os cineastas também escolheram romper com a experiência do tempo imposta às nossas sociedades e com a urgência com que somos incessantemente submetidos a elas. Nesse sentido, Straub estima que os filmes militantes renovam a sua maneira, o acerco dos espectadores com um senso de urgência. Ele então propõe definir uma política do cinema que não esteja inscrita na orientação inflacionista própria do capitalismo. Política, Faucil et Martel Candomno, Ocamp, edição especial, agosto de 2001, contra a urgência e o pânico transmitido pelo dominante, cinema militante. Straub e Hull se esforçam para produzir filmes que pretendam dar o prazer do ar, da água, do vento, do sol, da luz, da terra, etc. E o gosto de defendê-los daqueles que os destroem. Na visão deles, o comunismo deveria consistir em não renunciar nada. A primeira renúncia consiste em se recusar a sua própria inteligência para co-construir o significado de uma obra. No campo cinematográfico, recusam-se a transmitir ideias e explicando ao espectador o que precisam entender, o significado do filme que estão assistindo e ouvindo. A verdade apresentada é concreta e particular, porque a construção dos filmes faz o espectador sentir que o ponto de vista da câmera é único e especial. O desajuste do tempo torna palpável a impossibilidade de registrar continuamente tudo o que acontece diante da câmera. Existem coisas que não deixam de escapar da gravação, que desaparecem. O ponto de vista apresentado não pode ser onisciente e nenhuma narração explicativa tentará fazer o espectador acreditar. Tristeza, raiva ou amor devem ser sentidos na forma como o filme é construído, na maneira como o olhar é construído e na maneira como a gravação sonora é organizada e não no discurso. A emancipação intelectual do cinema implica para o espectador ter a possibilidade de romper com a obrigação de assistir ao que deve ser visto e nomear as coisas de modo que sejam nomeadas segundo a ordem simbólica. O espectador que rompe com a lógica explicatória é como a criança Ernesto em Encaixando, 1982. Ele desenterra significados alternativos por trás do bom senso. Ele vê o sujeito engraçado, bom homem, por trás da representação fotográfica oficial do presidente da República Francesa, François Mitterrand. Ele vê o crime por trás da borboleta preservando sobre o vidro. Finalmente, ele vê atrás do globo da Terra uma bola de futebol, uma batata e a Terra. Ao mesmo tempo, emancipação significa sair do regime de apropriação, manos, mão, pare, captura. Significa escapar das mãos que mostram, designam, agarram e batem. Essas mãos reprimem a insolência da emancipação de Ernesto
e o ameaçam com punição física. A pintura de Cézanne e o teatro de Brecht têm em comum o fato de que ambos tentam expressar emoções particulares por meio de suas produções artísticas, mas sem o objetivo de produzir essas mesmas emoções no espectador. A ação está precisamente situada no espaço entre a emoção sentida e a forma artística em que ela é apresentada. A raiva em relação a uma situação particular, o confronto com as representações dominantes dessa situação ou dessa fúria, produzem essa ação, esse intervalo em que as capacidades imaginativas do espectador podem deslizar para unir os traços dispersos dessa obra. O trabalho realista consiste precisamente em apresentar uma percepção única e especial do objeto representado, mas também em apresentar os traços dessa materialização das sensações, dessa metamorfose no próprio filme. É uma dialética que trabalha sobre essas contradições. Como Bresson destaca, não é absolutamente realista porque é teatral e convencional. Não é absolutamente teatral e convencional porque é realista. Esse texto foi traduzido por Daniel, apareceu na primeira vez em forma ligeiramente alterada no capítulo 3 em Cinema Profano. Amém. Agradecemos gentilmente a Universo pela permissão de reutilizar este texto. E as notas finais. Paz e bem.